enorme ter a Maíra aqui. Então, antes, para quem não está vindo pela primeira vez, a gente é o Grupo Cajuí, é um grupo de pesquisa e extensão, coordenado pelo professor Paulo Sano e pelo professor Marcelo Motocani, e o nosso objetivo é se aprofundar na área de coprodução de conhecimento, sustentabilidade e educação, e para isso a gente escolheu trabalhar junto coletivamente com todos os interessados nas lacunas que nós mesmos identificamos, para que a gente gostaria de olhar para poder trabalhar nesse tema com mais profundidade. A gente já trabalhando com pesquisa qualitativa. No mês passado a gente discutiu sobre perspectivas decoloniais, e agora a gente se propôs a trabalhar sobre justiça ambiental e cidadania, e aí a gente convidou a Maíra para conversar sobre isso com a gente. É um grande prazer ter a Maíra aqui. Deixa eu ver aqui. A Maíra, eu conheci ela, eu assisti uma palestra dela no Fórum Popular da Natureza e fiquei muito impactada. E acho que é um privilégio muito grande a gente ter você aqui hoje, Maíra. Ela é bióloga, doutoranda pela Unicamp e também quilombola de Eldorado, membro da comunidade João Godito Ribeiro, da Casa de Cultura Fazenda Roseira e do Centro de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar em Matriz Africana. E também integra o grupo de pesquisa e ação em conflitos, riscos e impactos associados à barragem da Unicamp. Então, eu deixo a palavra com você, Maíra. Aí, depois da sua fala, a gente abre para as perguntas e troca de ideias, tá bom? Tá bom. Gente, eu adoro falar, né? Então, como vou ficar lá vendo a apresentação, sinto-se à vontade também em falar, Maíra, aquele esqueminha que a gente sabe, né, do Meet. Que mais? Eu trouxe um pouco aqui, vou abrir a apresentação. Mais do que esse tema da justiça ambiental, do racismo ambiental, ser um tema meu de pesquisa, um tema que atravessa as minhas pesquisas e as minhas andanças, minhas militâncias. Então, fiz uma misturança, catei várias apresentações para ilustrar um pouco essa discussão. Só um minutinho. Está compartilhando? Vocês preferem que eu fique com a câmera ligada também? Desligue, tanto faz. Pode deixar ligada a sua câmera. Tá Compartilhou bom. Agora, Maíra. Tá joia. Deixa eu abrir aqui. Bom, conforme já fui apresentada, né? Acho que sou um pouquinho desse misto. E aí, atualmente, eu faço meu doutorado no programa de Geociências. Minha área de estudo, ela está dentro da temática de desastres, geoquímica, né? Eu faço um levantamento dos danos ambientais, de contaminação ambiental, em vários compartimentos ambientais da Bacia do Paraopeba, com o desastre de Brumadinho. Estou tentando, né, nesse mundo pandemia, enfim, né, engajar aí nesse projeto do meu doutorado. Mas, basicamente, toda a minha área de estudo, assim, né, desde a graduação, foi relacionada aos danos causados pela mineração e também as barragens de um jeito geral, que é o que atravessa a minha vida, quanto também um sujeito social, quanto quilombola, enfim, atingida. Enfim, vou contar um pouco para vocês. Eu vou usar também um método, né, uma forma de contar essa história, baseada no que a Conceição Evaristo fala, que chama escrevivências, né? Então, vou falar a partir um pouco das minhas escritas e das minhas vivências. E aí, fiquem à vontade para partilhar. Novamente, agradeço, né, pelo convite e peço licença a toda a ancestralidade aí que me faz porta-voz um pouco dessa prosa. Bom, eu vou começar, então, falando que não tem como falar sobre o racismo ambiental, que é, como eu disse a vocês, esse tema que atravessa várias das minhas pesquisas, mas não é central, e também dizer que eu não sou estudiosa do tema em si, né?
mas venho aí lapidando de alguma forma. E aí não tem como falar sobre o racismo ambiental sem falar sobre o epistemicídio e o racismo estrutural. Então, esse epistemicídio, que é a morte dos nossos conhecimentos, né, que atravessa desde o contexto diaspórico, né, até os dias de hoje, toda essa falta, essa ausência, né, e esse não comprometimento dentro, né, da estrutura do nosso país, dentro dessa estrutura racista, né, de não demonstrar, de não verbalizar, de não escrever as nossas coisas, ou melhor, de negar, né, a existência de uma ciência, de uma tecnologia também oriunda de um continente, né, tanto uma contribuição africana, mas também quanto uma contribuição afro-brasileira, né, o que os próprios negros escravizados e seus descendentes fizeram, né, e trouxeram para o Brasil. Então, partindo dessa premissa, né, e do racismo estrutural, que é como que se estruturou, né, e como que também a gente tem índices econômicos, socioeconômicos tão disparantes em relação à questão racial, sobretudo sobre a população negra. Então, o racismo ambiental, ele parte dessas premissas, né, dessa estrutura, e aí, só dentro dessa pincelada, assim, esse conceito em si, ele é discutido, né, e mais dado um start, na verdade, nos Estados Unidos, com esse teórico chamado Robert Buller, a partir de alguns incidentes, né, de alguns casos que aconteceram nos Estados Unidos na década de 70 e 80. E aí, depois, nós temos a Selene Curlano, que também foi uma outra pesquisadora que traz isso para o Brasil, e aí em 2001 tem um seminário, 2001, 2005, tem um seminário na UF, a Selene Curlano é da UF, e aí ela, junto com a Fiocruz, né, que eu acho que a Rebeca, né, falou que vocês também leram, né, você me fala aí se eu estou certa, o trabalho da Fiocruz, né, um mapa de justiça ambiental, foi isso? A gente leu o do Martinez Alier, que é daquele do projeto de Barcelona, Barcelona, que ele inclui o da Fiocruz, mas a gente lê um artigo internacional de um projeto de mapeamento de conflitos ambientais internacional. Legal, porque tem um específico que é da metodologia de como que a Fiocruz faz esse mapeamento do levantamento das justiças ambientais no Brasil, e aí eles fazem um artigo específico sobre essa metodologia, até indico ler, é bem interessante, né, eles vão falar também sobre a questão do racismo ambiental, mas ele é bem abrangente, e aí é interessante você ver que tem tanto na cidade quanto no campo, com mais profundidade dos impactos, dos danos no campo, né. Então, e o outro pesquisador que eu gosto de citar muito é o Ariovaldo Santos de Souza, trouxe até um livrinho aqui dele, que eu sou fã, Direito e Racismo Ambiental na Diáspora Africana, esse aqui, depois eu posso até passar melhor o nome para vocês. Ele vai falar tanto sobre racismo ambiental, mas sobre justiça ambiental, né, como que esse debate é feito, e dando alguns exemplos. E aí, para dar esse pontapé, né, como eu disse, né, então o racismo ambiental, ele parte dessas premissas, né, de um racismo estrutural, de um epistemicídio, e quando a gente fala nesse epistemicídio, existe toda aquela negação em relação ao conhecimento trazido pelos povos africanos no Brasil, né, então as contribuições tecnológicas africanas e afro-brasileiras na construção do país, elas vão estar tanto na agricultura, na mineração, na metalurgia, na arquitetura e em diversas outras partes. E aí não tem como a gente exemplificar esse racismo ambiental sem antes a gente trazer à tona, né, quem são esses povos, em que aspectos eles contribuíram para desmistificar essa questão do epistemicídio. Então, a ideia hoje também é falar um pouco disso, né? Eu vou, como a gente colocou no nome da conversa, demonstrar um pouco para vocês, através das comunidades quilombolas, né, da onde eu venho, para a gente entender quais são essas contribuições, como elas se situam dentro da sua cosmovisão, para a gente poder ver o inverso, né, que é como o racismo ambiental as afeta, e no final eu vou falar um pouco das lutas, e, enfim,
Eu fiz uma miscelânea, uma mistura aí, vocês fiquem à vontade, se vocês, caso queiram voltar em alguma parte. Então, aí, tanto pensando nos povos quilombolas, primeiro eu quero perguntar, né? Quem aqui tem uma noção de quilombo, já visitou, conhece? Vou até voltar aqui também para ver o rostinho de vocês, que às vezes eu estou falando, mas às vezes não sei se todo mundo conhece, já foi, já visitou os quilombos. Alguém já foi no Vale do Ribeira, ou outras comunidades? Oi, Maíra. Ronaldo falando. Eu nunca fui no Vale do Ribeira, gostaria muito de ir, inclusive. A gente tem alguma experiência com visitar alguns quilombos. Eu trabalhei com alguns quilombos no Pará, na região do norte do Pará, ali próximo a Belém, e agora a gente tem trabalhado com os quilombolas ali ali numa região imensa, né? No Cerrado brasileiro, mais especificamente no Jalapão. Então, acho que tem outros colegas aqui que podem falar também de outras experiências. Massa. Alguém tem algo mais? Oi, Maíra, aqui é Bia. Um prazer tê-la aqui. Eu já tive também o prazer de conhecer o Ivaporunduva, no Vale do Ribeira. Massa. E um quilombo no Ubatuba, que agora eu também não estou me lembrando como chama, mas é na região de Pissinguaba. Isso. Uhum. Além do quilombo da Mumbuca lá no Jalapão, como o Ronaldo comentou. Legal. Que legal. Bom, e aí os demais, é a primeira vez que vão assuntar um pouquinho? Acho que eu posso falar pelo Paulo, a gente tem experiência de mais de 10 anos trabalhando no Jalapão, com Quilombo do Prata, Mumbuca. E o Jalapão, esqueci, eu tenho uma moça referência, que ela teve lá na minha comunidade, esqueci o nome dela. Ana Cláudia, né? Ana Cláudia. Acho que é isso, uma mulher porreta. Isso, essa mesmo. Só tem mulher porreta, né? É isso. Ela foi no encontro lá no Ivaporunduva, que massa. Enfim, gente, que bom saber que... Oi. Fala, Bruno. Bom dia, gente. Meu nome é Bruno. O Ronaldo acabou de me mandar um recado que vocês iam estar reunidos hoje. Eu aproveitei que eu tô dando uma geral na minha cozinha aqui. Eu falei, vou dar uma geral na minha cozinha, ouvindo o encontro deles. Então, só para me apresentar, meu nome é Bruno. O Ronaldo me chamou para participar de um encontro há um tempo atrás, eu não pude, eu sou psicólogo. Atualmente sou professor convidado da Universidade de São Paulo no programa de pós-graduação da psicologia. E, enfim, aí tô aqui ouvindo, tá? Eu cheguei a fazer um trabalho com o pessoal de Santa Rosa dos Pretos. Eu trabalho com povos indígenas, povos tradicionais, e fiz um trabalho há cerca de 2 anos com Santa Rosa dos Pretos, lá no Maranhão, sobre um parecer de efeitos psicossociais. Então, esse é meu contato com quilombos também. Que eu conheço. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Bruno, por ter vindo. Valeu. Legal. Bom, eu vou voltar aqui. Mais alguém? Se não... vou voltar aqui. Enfim, aí a ideia é isso, assim, né? Falar um pouquinho dessa questão dos quilombos e apresentar para vocês um pouco desses danos. Só antes de passar, deixa eu voltar só uma coisinha aqui, que eu estava falando do racismo ambiental, eu tinha um slide melhorzinho, só um minutinho. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Eu acho que está aqui mais para baixo. Mas, enfim, para a gente falar, né, tanto da população urbana quanto a população negra urbana, rural, né, nos quilombos, a população negra, de uma maneira geral, é legal a gente abrir, né, esse leque do que as emerge, do que as sustenta, né, e aí tem um conceito que a gente chama que é cosmovisão africana, de um autor chamado Eduardo Oliveira, que abarca toda essa matriz africana, né? Então, ele chama a cosmovisão africana como uma teia de aranha, na qual todos os elementos estão interligados, o sagrado e formam uma complementariedade. O mundo natural, a ecologia, como o mundo social, o bem-estar das pessoas, estão em harmonia e formam uma visão unificada do universo, na qual, sem a preservação e o respeito dos recursos naturais, não é possível ter uma vida social saudável e a vida social em plena saúde. Só existe se o meio natural estiver preservado. Ou seja,
para os povos, né, dessa grande matriz africana, tanto os quilombos, quanto no campo, na cidade, a cosmovisão africana é como se fosse essa teia. Então, não tem como a gente, né, pensando nessa cosmovisão, não tem como a gente pensar num elemento, pensar na natureza, né, sem pensar que uma coisa afeta a outra, né? Quando você aperta um pedacinho da teia de aranha, toda a teia ela é impactada, né? Por isso que ele chama de teia de aranha. Então, se hoje eu tenho um cuidado com o rio, eu também tenho cuidado com a mata, né? Se eu tenho respeito com o solo, não tem como eu pensar numa comunidade a partir da cosmovisão africana, sem ter todos esses elementos fundados, e nós, né, pensando a partir dos povos quilombolas, como também, né, dentro desses elementos. Então, a gente fala que nós não somos a parte da natureza, né, nós somos a natureza. No nosso corpo também passa água, a gente também é sustentado pela terra, e isso é interessante, né, porque dentro da ciência, assim, né, a gente vai ter outros exemplos, como Gaia, enfim, mas para os povos quilombolas, né, não tem essa desconexão também quanto para outros povos tradicionais e como os povos originários também, né. Então, uma coisa interessante que eu quis trazer também, que é a cosmovisão e a exemplo a tecnologia, né. Aqui nós temos 2 exemplos, um é de uma aldeia, né, chamada Quioca, em Angola, e o outro no século XIX, e o outro no século XVIII, um quilombo chamado Quilombo São Gonçalo, em Minas Gerais. Então, toda a estrutura, né, dessas duas comunidades, elas são similares, né? E o que eu quero demonstrar com isso, né? Que embora a gente tenha tido uma diáspora, toda a opressão que os povos passaram, né, nessa travessia e todos os anos de escravidão, mesmo assim, as comunidades que conseguiam se organizar nos territórios quilombolas, elas ainda assim tentavam manter, né, a estrutura trazida pelos povos, pelos seus antepassados. Então, aqui, nessas duas aldeias, o interessante é que elas têm no centro, existem vários elementos que compõem essas aldeias. Então, por exemplo, elas têm as casas, agora eu não vou saber mostrar certinho onde fica, porque aqui tem até uma legendinha, mas uma coisa era a casa das pessoas, a casa do rei e da rainha, que existia uma outra dimensão do que era um rei e uma rainha, diferente do conceito eurocêntrico. Nós tínhamos a casa do ferreiro. O ferreiro, dentro da matriz africana, ele era de extrema importância, porque o ferro, além de ser um metal, né, que os povos africanos já tinham uma dimensão de trabalho e de metalurgia bem mais avançada até o século XVIII que os próprios povos europeus, ele também tinha a dimensão sagrada. Então, a casa do ferreiro ficava próximo ao centro da aldeia, que é esse Finho aqui, porque o ferro ele tem uma ligação tanto com os orixás, com os inquices, quanto também dentro da dimensão de que é um elemento da terra, que é um elemento sagrado. Para você ter noção, em algumas etnias, a própria sistema de forja, assim, né, tem era toda uma coisa rezada, não era só simplesmente eu fazer um artefato em si, mas sim eu tinha toda uma construção, tanto na parte simbólica do sagrado, quanto no sentido tecnológico do uso daquela ferramenta, né? E aí, no Quilombo, esse exemplo do Quilombo em Minas também demonstra a mesma coisa. Tanto que em Minas a gente tem os reisados, os reinados, que também são exemplos, né, dentro da tradição católica, que ainda se fazia uma referência aos reis, às rainhas, enfim. E aí eu trago muito isso porque esse descolamento, né, quando a gente pensa nos danos ambientais causados, né, pelo racismo ambiental ali no meio, a gente pensa nessa construção capitalista, colonialista, né, de que você tem um objeto, você tem a ferramenta e você tem as pessoas. Você tem a natureza e você tem as pessoas. A natureza é o uso do ser humano, né, como matéria-prima e não como recurso, né, e não como pertencimento, parte. E aí, pensando nisso também, aqui tem alguns outros exemplos, né, da própria canoa, assim, né, exemplos de como essa tradição foi passada dentre as tecnologias. Então, aqui eu tenho uma canoa também,
no Rio Kwanza, e aqui eu tenho uma canoa da minha comunidade, que é a canoa que a minha família faz. Então, as similaridades, as tecnologias que foram passadas por esses povos durante esses séculos, elas se permaneceram justamente com esse sentido da cosmovisão. Enfim, aí aqui, o que são quilombos, né, que eu estava falando? Os quilombos, eles, né, são denominados eu gosto muito de um autor, até trouxe aqui também, o Flávio Gomes, que é um autor muito interessante dentro do mundo, né, da história agrária, do campesinato. Esse autor, eles têm um livro chamado Mocambos e Quilombos, uma história do campesinato negro no Brasil. Ele vai trazer um pouco, aqui, esse livrinho aqui, depois também posso passar. Vocês vão observar que eu vou na história, na geografia, eu vou e volto, mas é um pouco do que eu acho que é legal compartilhar para a gente falar um pouco do tema. Ele vai trazer, né, falando que são quilombos, tanto mocambos, que eram estruturas de erguer casa, quanto que esse nome quilombos, quanto acampamento, era uma terminologia utilizada em diferentes locais do país. E aí também, quando a gente fala de quilombos, você vai ter, assim, né, como a história negra também dentro do contexto urbano, você vai ter a dimensão, falando sobre essa população, geralmente nos registros policiais, ou se não, dentro da própria igreja. E aí ele coloca lá uma coisa que eu acho interessante, em 1740, o Conselho Ultramarino dizia: toda habitação de negros fugidos passasse de 5 pessoas em locais despovoados eram quilombos. Então, esse local quilombo, tanto essa estrutura, né, comunidade, em que as pessoas se rebelavam e fugiam, se organizavam para formar sua vida livre. Um dado interessante também, esse dado já é desatualizado, mas a gente tem entre quilombos que são identificados, reconhecidos e titulados no Brasil, uma média de 5.000 comunidades espalhadas em todo o território. Eu coloquei esse mapa aqui, que é bem desatualizado, mas é só para vocês terem uma dimensão de quantidades, tá joia? E o interessante quanto mais próximo da costa do Nordeste, ou da costa como um todo, né, você vai ver que eram onde tinham os portos, os portos onde a população africana descia, então é onde tem maior concentração também desses povos. Até aqui tudo jóia? Alguém tem alguma pergunta? Tá ótimo. Alguma dúvida? Tá jóia. Ai, gente, agora eu tô pensando que eu fiz muitos slides, Jesus, mas vou tentar correr aqui. Enfim. E aí, acho que é legal... Vai no seu tempo. Pode ir. Tá bom. Qualquer coisa, se você falar que eu tô atrasando, eu pensei numa média de 40 minutos, mas agora vamos ver. Tá bom. Tá, joia. E aí, o que é legal, assim, né? E eu acho que esse autor, ele contribui muito, que dentro da história agrária do Brasil, existe também, como eu disse, do epistemicídio, esse sumiço, esse apagamento da história da população negra no sentido agrário, né? Então, você tem ali, a gente aprende na história, né, o Brasil colônia, né, a gente divide, né, a colônia, o império e tal, e aí a gente aparece sempre a história dos escravos, né, a história dos negros, aí tem lá uma pinceladinha de Palmares, e aí hoje, principalmente nessa época de consciência negra, com a Lei 10.639, uma coisa ou outra é colocada nas escolas, mas ainda assim com muita dificuldade. Mas, assim, para além das escolas e da nossa formação, né, do nosso ensino básico, ainda hoje, dentro da história agrária, dentro das linhas de estudo do campesinato, ainda, eu, ao meu ver, vejo que temos ainda muito pouco escrito sobre os quilombos. E aí, nós temos alguns autores muito importantes, né, que acho que da década de 70 para cá, começaram a lapidar e discutir, colocar mais em pauta. Inclusive, esteve aí em alguns momentos na USP, né, que é a Beatriz Nascimento, o Clóvis Moura. A Beatriz Nascimento, ela é uma mulher negra, né, que foi desse movimento da década de 70. Se alguém conhecer mais, também pode me falar, viu, gente? Porque isso não sou tão especialista do assunto. O Clóvis Moura, que também vai discutir isso dentro também de uma questão de classe, enfim. E o próprio Flávio Gomes. Então, são poucos autores, né, que vêm discutindo essa construção do quilombo, desse imaginário,
e colocando, né, tanto dentro do ponto de vista da história, mas também dentro da questão agrária, o quilombo. E aí, uma coisa muito importante que eu acho que ele traz também, assim, que é como eles viviam, né? O que eles comiam, como eles sobreviviam e sobreviveram esses 500 anos, né? Então, sobre os quilombos, é legal falar que eles tinham formações diversas, né? Eles... existiam quilombos que eram fixos, né? Igual, por exemplo, em Palmares, que eram vários mocambos, várias vilas. No Vale, eu gosto de dizer que é também parecido, porque a gente tem um território, né? E dentro desse território, nós temos vários municípios e várias comunidades hoje que nós chamamos de bairro, né? O bairro Ivaporanduva, o bairro São Pedro, o bairro Ande Lopes, mas esses quilombos, né, eles também migravam esses quilombolas, eles migravam de um local para o outro, assim. Então, se eu perguntar para minha avó, a senhora é do quilombo de Ivaporanduva? Ela fala, não, eu vim ali da terra da Piririca, mas também morei ali no Sapatu e também morei em Castelhano. Então, essa migração, ela é comum e constante até os dias de hoje. É lógico que a gente, dentro da geografia, ali, divide os nomes das comunidades, mas só para a gente ter uma noção que esses povos que fugiam, né, desse sistema e que formavam as suas vilas, eles tinham essas diferentes formas de formar suas comunidades. E aí o Flávio Gomes vai colocar também que existia de norte a sul do país, quilombos que eram só itinerantes, né? Eles ajudavam, inclusive, na fuga das fazendas. A função deles era ajudar na fuga das fazendas e ir para os negros irem para outros locais, assim, né? Então, existe uma infinidade de formações e eles trabalhavam muito dentro de um sistema de ataque e de defesa muito bem elaborado, assim. Então, o local, e eu vou mostrar para vocês, como eu estava falando da cosmovisão, o ambiente em que eles foram formados e essa relação com a cosmovisão, com a natureza, ela era fundamental. Então, geralmente, eles estavam fixados ou em locais em planaltos, né, montanhas, ou eles estavam fixados próximos a pântanos, teve alguns quilombos ali na região do Recôncavo Baiano, na Bahia, que eles tinham um sistema muito bem elaborado, assim, né, como se fosse labirintos, assim, todo ao redor da comunidade, para que as pessoas que fossem invadir o quilombo, elas também se perdessem, só soubessem entrar quem realmente era do quilombo. Uma outra coisa que eu acho que é interessante falar sobre essa perspectiva é que as comunidades, elas sempre agregaram as pessoas, né? A gente sempre brinca com isso, que o quilombo não é um local afrocentrado, a gente tem uma matriz afrocentrada, sim, mas ele sempre agregou e acolheu tanto também povos originários, quanto pessoas brancas que estavam por ali, né, contra esse sistema. E aí agora eu vou falar um pouquinho do Vale, para vocês terem essa dimensão aí, quem já conhece, quem não conhece, né? Então, Vale do Ribeira fica ali na nossa regiãozinha sul, né, do estado, nesse sentido Regis Bittencourt, sentido Curitiba, Paraná, e pega uma porção, 70% do estado de São Paulo e 30% do Paraná. A ocupação, né, dessa região específica se deu pela proximidade que se tem a São Vicente, né? Então, existem registros, lógico, que o Vale, antes, no século XV mesmo, já existiam caçadores, pessoas que estavam procurando diamantes, metais preciosos na região, ali em Cananéia, mas essa ocupação, mesmo o território, se dá por Iguape, né, onde fica o município de Iguape, Cananéia, e aí teve alguns episódios interessantes, que existiu uma guerra lá, né, entre Portugal, os espanhóis e os portugueses, para ver quem ocupava o território, enfim, algumas coisas, né, desse povo da colonização que marcaram também aquela fase, né, no início da ocupação da região, mas é interessante dizer, né, eles invadiram, não ocuparam, porque os povos Guarani, principalmente, que estão lá até hoje, né, resistindo, eles se fixaram lá, mas também eram povos que, quem trabalha mais aí com a cultura dos povos originários sabe mais, né, eles também eram nômades nessa região, então hoje tem em alguns municípios algumas aldeias, então esse espaço já estava ocupado, né,
E aí, essa região de Iguape, que é a região aí que eu estou falando do início, ali que eles vão ocupando, os portugueses, também teve a primeira casa de fundição de ouro do Brasil. E aí o Vale tem essa dimensão de uma região que hoje, né, atualmente, é uma região que tem um IDH ainda baixo, mas é uma região que, por conta dos povos e comunidades tradicionais, muito preservada, né? A gente tem uma concentração do resquício de Mata Atlântica muito grande, né, naquela região, vários parques também, com muitos conflitos, mas enfim. E aí também tem esse histórico da mineração muito forte, né? Quando eu vim para cá, para Campinas, por exemplo, muitas poucas pessoas na universidade conheciam o Vale, e aí quando a gente pensa na história mesmo de São Paulo, principalmente aqui em Campinas, né, o pessoal fala muito do café, né, do estado quanto essa potência naquela época, né, nos séculos posteriores, mas esse histórico do Vale quanto região que tem uma origem na metalurgia, que tem uma origem na questão do ouro, também é uma coisa pouco falada, assim. Aí aqui só para vocês verem, né, o quão importante a região, a questão do ouro. Aqui a gente está a confluência aqui, né, onde eu deságua o Rio Ribeira com o mar, o município de Iguape, para quem não conhece. Aí aqui a região mais da planície. Aí é até interessante essa outra foto aqui, peraí. É uma região onde não tem povos e comunidades tradicionais, ó. O ambiente é bem assim, meio devastado, sem mata ciliar, ou com muita banana, assim, né, de fazendeiros e tal. E aí a gente vai adentrando, subindo mais o rio, vai chegando à região dos quilombos, onde estão os quilombos, a vegetação já vai aparecendo mais, e aqui é Ivaporunduva, que é a minha comunidade, mas que também é a comunidade mais antiga da região, né? E aí aqui um desenho de como que era feita a extração do ouro de aluvião, que foi o foco de quem colonizou na época. Aqui é nosso riozinho lá, que é o rio Bocó. Esse rio era um rio importante, né, para a extração do ouro. Então, como que eles faziam? Eles tinham a bateia, que é esse negócio côncavo, né, esse objeto côncavo, e aí eles utilizavam, pegavam, né, o material areia que estava por cima ali do sedimento, e aí, depois de decantar, eles retiravam o ouro que estava nesse objeto aqui, que é a bateia. Enfim, daqui eu vou passar bem rapidinho, mas só para vocês entenderem que foi em 1791 que foi construída a capela, então a gente acredita que o quilombo surgiu um pouquinho depois dali, da construção da capela. E aí uma coisa interessante também, que no final do século XVII tem um declínio, né, do ciclo aurífero, a região... E é importante dizer que também nessa época começa um boom em Minas Gerais, né? Então o foco da exploração de ouro era Minas Gerais. Aqui está uma fotozinha de um outro ângulo, né, da comunidade, e aí o vale começa a ser meio que deixado para trás nesse sentido da mineração de ouro. Aqui só para vocês entenderem a distribuição também interessante, esse dado é uma foto do ITESP, no Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que mostra no século XIX a porção assim, de negros livres e negros ainda escravizados em fazenda. Então, existia uma mistura, assim, né, nos mesmos bairros, assim, né, onde hoje são os bairros. Então, nós tínhamos fazendas ainda com negros escravizados e também já negros livres. Bom, aqui... E aí, em relação a isso que eu falava da cosmovisão, né? Então, esses povos, eles têm uma relação com esses ambientes, né? Com a natureza, um pertencimento, né? Então, aqui existe cavernas, rios, montanhas, planície, aqui é exemplo da Caverna do Diabo. Meus antepassados, meu bisavô usava esse espaço para guardar o arroz, ele plantava ali próximo e usava a caverna para guardar, porque ela mantém a temperatura, né? E, de novo, novamente, trazendo à tona a questão dos conhecimentos, né? Das tecnologias, eles eram sábios disso. E aí, Caverna do Diabo, fica a convite para quem um dia quiser visitar, entender por que esse nome Diabo, né? A gente já até imagina. Aqui a região do Mandira, a região Mandira, que fica em Cananéia, é um quilombo, para ver a diversidade, né? Que esses quilombos aqui ficam no Médio Ribeira,
e tem as cavernas e tal. E aí aqui, mais onde é o litoral, a gente tem a produção de mariscos, quilombos que vivem, sobreviveram ali, né, com a tradição, utilizando os recursos do mar. E aqui um outro quilombo, se eu não me engano, é Morro Seco, em Iguape, que também vive no meio da mata. Maria Rosa, agora eu não me lembro certinho isso aqui, mas só para vocês terem a dimensão de como esses povos conseguiram sobreviver, né, muito bem, se adaptaram a esses ambientes. Uma coisa também muito importante que eu sempre falo é que essa relação, ela vem lá do continente africano. Se for pensar a nossa herança ancestral dos povos que vieram para o Vale, também está na mesma linha, né, equatorial, tropical, que dos povos que vieram do continente africano. Então, a natureza, pelo menos isso, né, onde eles ficaram, eles conseguiram se adaptar a essa natureza. Aqui um outro exemplo sobre essa questão da cosmovisão, que é o Sistema Agrícola Quilombola, que é um patrimônio cultural e material pelo IFAM, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um sistema no qual a gente agrega, né, o nosso conhecimento, saber de produção agrícola com a questão da diversidade, o equilíbrio, né, ecológico da floresta. A gente faz roça de coivara, que é essa queima da roça, e aí depois você planta no meio. Hoje em dia ela é feita não tanta quantidade como antigamente, porque existe toda uma questão legislação ambiental por trás, mas, enfim, eu vou passar isso aqui mais rápido, mostrar só as fotos. Mas é assim, ó, o pessoal tem lá no meio da mata, eles queimam, e essa aqui é uma roça de arroz, eles queimam, depois plantam, tem um mutirão para plantar, um mutirão para colher, né? Isso também é importante dizer dentro dessa cosmovisão, que é a questão geracional, né? Existe todo um saber que ele é passado do mais velho para o mais novo, mas também o mais velho também aprende com o mais novo, né? Então, nesse dia da colheita e no dia do plantio, vai todo mundo. A pessoa responsável pela roça, ela também dá um festejo. Isso está voltando mais, deu uma perdida, mas está voltando mais essa tradição. Aqui é o quintal da minha avó, ela tem só 92 aninhos e ela ainda faz suas hortinhas, porque ela não consegue ir mais para a roça, assim, então ela faz essa aqui é a minha avózinha. E aí, sobre essa questão também do sistema agrícola, é legal dizer sobre a diversidade em relação ao patrimônio genético das espécies. Então, a gente tem só de espécie aqui de mandioca, para vocês terem noção, 22 espécies, só de milho, 12 espécies de milho nas comunidades, né? De arroz, 23 espécies de arroz, 21 espécies de feijão, enfim. Alguma pergunta, alguma curiosidade sobre os quilombos? Oi, Maíra. Oi, pode falar. É que eu vi no seu slide que estava falando da importância do matriarcado no quilombo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Ah, sim. Passei meio rápido ali, porque eram várias questões. Mas é isso, as mulheres, elas têm uma dimensão, né, um papel fundamental na toda a estrutura da comunidade, né? A gente, lógico, tem as questões de gênero, como em qualquer cultura, né, que a gente ainda discute, debate, mas elas são fundamentais no sentido de gerar tanto, né, os próximos, mas também elas são guardiãs da semente, elas são guardiões da própria mata, das nascentes. Na minha casa, na minha família tem até engraçado. O meu avô, ele era mais responsável não que isso seja um estigma, seja assim, né? Mas meu avô era mais responsável por cuidar da casa e do quintal, ele gostava de manter tudo ali arrumadinho. E minha avó é quem matava os animais, a minha avó é que faz a reza para Santa Bárbara no dia de chuva, a minha avó é quem faz a comida, a minha avó que cuidou de todos nós. Então, as mulheres, elas... E não é só porque é um lugar da mulher, né? Mas é porque é um lugar em que ela se coloca e ela vê com um papel importante tudo isso, né? Hoje, por exemplo, a gente tem já uma outra discussão na família que todas as minhas tias aprenderam a remar na canoa para a travessia do rio. E eu não remo, né? Aí eu falei assim, não, a gente está perdendo essa questão do matriarcado e do processo de navegação, né? Então é isso, assim, elas são fundamentais em tudo, assim. Obrigado. Mais alguém? Oi. Desculpa, pode fazer, Bruno.
Posso falar? Tá. Sobre o racismo ambiental, eu queria. Eu acho que se você falou, talvez eu não tenha pegado direitinho, mas o racismo ambiental está muito relacionado com a questão das epistemologias, é isso? Quer dizer, é um jeito de ver as epistemologias, ou o jeito de lidar com o meio ambiente, e inferiorizar isso, né? Inferiorizar, diminuir e tal. E aí isso caracterizaria o racismo ambiental, é isso? Eu vou chegar lá já, tô quase chegando. Tá, então desculpa. Essa parte dos quilombos para caracterizar mais a relação com a cosmovisão e tal, e aí eu chego lá. Mas tá legal, obrigado. Tá bom. Tô ansioso e curioso. Mais alguém? Oi, Maíra, eu queria só fazer uma questão bem breve, que é algo que você falou ainda há pouco, sobre essa noção de que o território, essa noção de território, ela é diferenciada, né? Ao mesmo tempo que existem territórios fixos, existem territórios itinerantes, essa mobilidade, né, em torno das gerações, e isso me remeteu a essa... né, essa perspectiva geralmente dos conflitos que existem nesses processos de territorialização, né? Então, por exemplo, eu sempre falo isso aqui nas reuniões, mas eu estou lendo agora o livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, e ele, em determinados momentos, fala assim, quando aconteceu o processo de territorialização do povo Yanomami, a ideia era fazer uma compartimentalização que não cabia na tradição local, sabe? Que não cabia na própria concepção de território que eles tinham, né? E a gente percebe isso também, né, na população quilombola brasileira. Existe uma noção de território que é muito além do tamanho da terra, né? E mais relacionada com as memórias, com os movimentos. Eu queria que você, sei lá, falasse um pouquinho mais sobre isso, ou retomasse essa questão, como que isso, o que isso significa lá no Vale do Ribeira, na relação de vocês? Quando eu digo essa coisa, eu não sei se você consegue pegar isso, mas veja bem, é interessante que o território para a gente, né, quando eu disse essa questão da cosmovisão, o território ele está dentro da gente. Então, nós somos o nosso primeiro território, assim, né? Porque isso foi uma coisa interessante quando eu estava muito nessa busca. Eu estou aqui há 12 anos já morando em Campinas, e aí eu fiz uma das atividades que quando eu voltei para a minha comunidade um dia, eu consegui fazer um projeto também de extensão, era um curso de extensão. E aí a ideia era trabalhar sobre patrimônio ambiental e cultural com 50 jovens com 40 jovens de diversas comunidades de lá. E aí foi muito legal, a gente ficou 10 dias na pousada, que é a nossa pousada que a gente tem em Vaporunduva e tal, e eu tinha muito esse anseio de quem foi para a academia, descobriu que o Vale estava com vários convites, com vários problemas, né, assim, sérios em relação à questão ambiental e tal, e aí eu perguntava assim para os meus primos, meus parentes quilombolas, eu falava, gente, o que é quilombo para vocês? E eles diziam assim, aquilo me deixou tão confortável que eu disse, o quilombo para a gente é a nossa terra, o quilombo para a gente é a nossa própria existência, o quilombo para a gente é a floresta, é o rio. Então, essa dimensão de tempo e espaço e que a gente coloca, né, ela é muito diferente mesmo, e eu penso que nos povos originários também seja assim. É até meio difícil eu conceituar e colocar numa caixinha, porque quando você pensa assim, por que a gente é feliz na nossa terra e tal, essa dimensão de relógio, né? Até eu brinco, fim de semana agora, eu fui batizar minha filha lá na igreja, lá no Quilombo. Enfim, eu sou umbandista, mas também carrego a minha tradição católica lá, né? Mas aí foi muito engraçado, porque eu saí daqui na madrugada, eu fui para lá, almocei com a minha família, batizei minha filha, fizemos uma festinha à noite, e era 11h30 da noite, eu estava indo dormir. E se fosse aqui, o tempo do relógio já tinha corrido outra coisa, né? Já tinha passado outro tempo. Então, é muito interessante e até difícil de eu te explicar, assim, conceitualmente, assim, né? Mas é isso, o território, ele extrapola o nosso imaginário. O território extrapola o nosso... Enfim, essa concepção de espaço que a gente tem, né? Mas eu acho que é um pouquinho disso, assim, Ronaldo. Maíra. Fala.
Só para emendar um pouquinho nisso que você falou sobre o tempo, essa concepção um pouquinho diferente de tempo, né, muito própria do quilombo, ela tem uma proximidade maior, uma relação maior com os ciclos da natureza e menos com o relógio e o nosso sistema capitalista. É por aí? Sim, exatamente. É isso. É isso. Então, hoje em dia eu tenho uns tios que, né, já vivem mais dentro dessa lógica, né, também essa lógica do relógio e tal. Aí eles vivem falando assim, não, porque a gente, no tempo do papai, ele plantava hoje, mas pensava no hoje mesmo, porque amanhã ia ter uma fruta ali, ia ter uma outra coisa aqui, e a gente ia se virando, tal, né? A gente não pensava em que horas que a gente... A única coisa que a gente se preocupava era que horas que a gente ia comprar o sal e o fósforo, porque eram duas coisas essenciais. O resto, tudo se tinha lá. E aí, hoje, a gente, com esse mundo maluco, né? A gente tem a questão... Antes as pessoas andavam... Eu não falei muito do rio, mas é o rio, a bacia do Ribeira, que corta, né? A nossa região. Então, o rio era o nosso meio de... a nossa rodovia, a nossa via. E aí o barco, a canoa era nosso transporte. Então, eu imagino que o tempo já começava por aí, né? No próprio rio, nas próprias coisas. E hoje, como tem estrada, tem o horário do ônibus, a hora que sai e tal, as coisas elas já estão um pouquinho diferentes, né? Entendi. Mas é meio que por aí. Obrigada. Nada. Eu vou continuar aqui, então. Deixa eu só ver o que ia falar mais. É isso, gente, em relação às comunidades. E aí, em relação a esse conceito do racismo ambiental, né, ele vai ser, sim, eu esqueci o nome do moço que estava perguntando, né, é toda a interferência, né, ou dano causado às comunidades que estão dentro de uma estrutura étnica, né, ou racial, com maior interferência a essas comunidades, né, todo o dano ou impacto gerado nessas comunidades com um recorte étnico. Então, e aí eu trouxe aqui uma noção, porque não tem como eu falar sobre esse racismo sem esse racismo ambiental, sem eu falar o conceito de dano. O conceito de dano é até um negócio, se tiver alguém do direito, aí, enfim, né, pode até me ajudar. É meio complexo. Eu participei de alguns trabalhos agora, recentemente, que era o levantamento dos danos causados às comunidades quilombolas em Brumadinho, né, em relação ao rompimento da Vale. E aí, essa dimensão de dano, ela é muito ampla e muito complexa ao mesmo tempo, né, porque o dano está lá dentro de uma área do direito e que ele vai falar tanto sobre danos materiais quanto imateriais. E aí, quando você, ao mesmo tempo, dentro lá da estrutura judicial, o juiz vai pensar sobre o dano que tal comunidade sofreu, que tal família sofreu por uma questão, né, por um empreendimento, como, por exemplo, do rompimento da barragem, eles sempre vão tentar valorar o dano. E aí é que está a grande questão, porque para nós o valor imaterial ele é tão grande quanto o material. É lógico que quando você perde a sua casa, quando você perde seus entes, isso não tem, né? É uma coisa, enfim, que extrapola, mas ao mesmo tempo, quando você perde o rio que você toma banho, quando você perde o espaço que você plantava, isso também é tão dolorido, né? E isso causa um ferimento, e desestrutura uma comunidade que, enfim, infelizmente, nosso sistema judicial hoje não consegue nem entender, ainda a gente tem essa lacuna, e por isso que discutir o racismo ambiental, discutir essa questão da justiça ambiental é tão importante nesse mundo, assim, né, a Rebeca falou que vocês têm bastante biólogos aqui, né, esse pessoal da área ambiental, porque quando a gente for pensar, né, geralmente o nosso trabalho está muito voltado também a ficar no meio, né, entre o empreendimento e entre as comunidades, entender isso, que o dano imaterial, ele é tão grande quanto o material. Mas aí tem um autor, que não sou muito fã, mas enfim, ele trabalha hoje para a Vale, mas enfim, ele diz o seguinte, acho que é um autor que chega mais perto desse conceito de dano.
Dano é toda a interferência antrópica infligida ao patrimônio ambiental, natural, cultural, artificial, capaz de desencadear imediata ou potencialmente perturbações desfavoráveis ao equilíbrio ecológico, à sadia qualidade de vida ou qualquer outros valores coletivos de pessoas. Esse autor ele vai colocar isso. Então, o racismo ambiental ele está nessa proporção, né, nesse desencadeamento de danos a essas comunidades que são racialmente, etnicamente mais prejudicadas. E aí, enfim, como eu disse, pode falar. Para te lembrar de colocar na tela cheia, se possível. Obrigada. Como eu disse, eu não sou bem especialista no conceito e tal, mas vou trazer aqui uns exemplos para vocês verem, né? Em relação ao Vale, nós tivemos ali aquela fase que eu disse, eu quis bem enfatizar que já era uma região que historicamente teve uma relação muito grande com a mineração, né? E a mineração baseada na escravidão. Então, eles utilizavam as tecnologias africanas da mineração, que tinha uma outra relação. E faltou um slide, mas era isso que eu queria dizer anteriormente também, que é assim, nossos povos, eles dominavam a metalurgia tanto a metalurgia, mas a mineração, de maneira geral, muito afinadamente, assim. Então, os povos que vieram do continente africano para o Brasil, eles eram povos específicos. Se você for ver a contingência de escravizados que vem na época em que tem o boom, né, da mineração em Minas Gerais, são povos da maioria da Costa do Ouro, que fica onde pega Gana, aquela região de cima lá, Costa do Marfim, essa região de cima, e eram povos que dominavam muito essas técnicas de como explorar o ouro. Se você for depois pega mais tarde, né, um pouquinho mais para frente, os povos bantus, eles dominavam mais a mineração de ferro. Então, a escravidão, esse esquema escravocrata, enfim, ele era muito subversivo, ele sabia muito bem o que queria. Então, a população, ela vem para cá já nesse foco, né? No Vale do Ribeira, por exemplo, né? Os nossos povos que vieram já sabiam fazer esse processo de aluvião, assim, né? Que é retirada de ouro da superfície do rio. Existia também em Minas Gerais uma contingência de povos chamados mulheres minas, né? Que era de uma etnia específica chamada Fanti-Achante de Gana. Essas mulheres, elas dominavam a técnica de cefar escadeiras. Elas olhavam por cima da vegetação e sabiam qual é o lugar que tinham depósitos de ouro. Isso é uma técnica que eles usavam lá e que, sabida, né, dessa informação, os escravocratas, né, trouxeram esses povos forçados para trabalhar nisso especificamente. Existiu também outros que tinham outros sistemas, outras tecnologias para extração de diamante, no Tocantins, em Minas Gerais, que é um rosário, eu não tenho a foto aqui agora, mas é como se fosse um moinho d'água que vai ajudando no processo de extração de diamantes. A própria forma de você extrair do sedimento, da água, isso é antiga, o ouro, né? Vamos supor, eles utilizavam algumas ervas específicas que ajudavam a decantar a areia e outros materiais e subir, né? Emergir o ouro que estava ali naquele material. E assim eles conseguiam tirar. Quando hoje, por exemplo, a gente tem a extração de ouro dessas grandes empresas, ou até mesmo pelo garimpo, com a contaminação a gente tem problemas com contaminação de mercúrio, cianeto. Então, só para a gente ver, né, que tanto os povos africanos quanto hoje, assim, né, naquela época, também já faziam essa mineração, só que eram de formas diferentes. Enfim, e aí aqui no Vale a gente tem dois grandes exemplos, né, da exploração, no caso de chumbo, depois desse momento do ouro, que acho que no século passado, em 1945, e um pouquinho antes, em 1918, tinha essa mina aqui, não sei se meu mouse aparece aí, mas aí essa região aqui, onde era Furnas, eu tenho só uma fotinha aqui do lugar, que fica no município de Poranga, onde tinha uma mina, e aí essa mina, eles retiravam todo o chumbo, né, da mina e jogavam no Rio Betari o rejeito. Não existia naquela época
barragem. E aqui no município de Adrianópolis, já no Paraná, mas Vale do Ribeira, também todo o rejeito de 1995 a 1945 a 1995, todo o rejeito da metalúrgica que está aqui, chamada Plumbo, eles jogavam diretamente no rio. E quem está abaixo do rio? Todos nós, povos e comunidades tradicionais, descendo a bacia. E a gente sabia disso? Não. Né? Na época, existia já alguns parâmetros, alguma forma de controle né, de controle ambiental em relação aos danos da mineração? Existiam algumas, né? Outras foram construídas na década de 80 para cá, e depois, com o crime desastre de Mariana e Brumadinho, foram feitas outras normas, enfim. Mas o que eu quero dizer é que quem produziu isso jamais pensou, né, nos danos que eles iam causar às comunidades. E interessante nesse município de Adrianópolis, eu vou mostrar aqui mais para frente uma foto, mas existem comunidades ao redor também. Em 2019 eu tive a oportunidade de fazer seminários em várias comunidades para falar sobre essa questão da mineração e dos impactos que ela já gerou, dos danos. E aí é incrível, assim, né? Já teve estudo da USP, da Unicamp, falando sobre a contaminação de crianças, da contaminação do solo, enfim. Mas é incrível que as próprias pessoas que moravam ao redor, né, próximos ou um pouquinho mais distante da mina, elas têm vários problemas, assim, de saúde que podem estar relacionados à contaminação, né, pela questão da emissão de particulados na atmosfera ou pela própria água, e elas jamais sabiam que isso estava acontecendo ali tão próximo. Eu, quanto quilombola, que morava bem distante dessa área, mas que era atingida, eu só sabia que o rio ia nadar. Minha avó só falava assim, dizem que não é muito bom nadar, mas a gente nadava no rio, enfim. Aqui, só para vocês verem duas fotos aqui Aqui é onde eles fizeram uns taludes, assim, né? Colocaram o rejeito da mineração. Aqui é um exemplo da mina do Rocha, também, que era uma outra mina na região. E aí, aqui, para vocês entenderem, né? O mapinha. Nós, na minha região, né? Fica aqui, nessa chama Médio Ribeira, né? E aqui é o Alto Ribeira. Vocês estão vendo o meu mouse? Alguém? Estamos sim. Então, só para ilustrar para vocês como aconteceu os danos da mineração na região. Então, a gente tinha aqui, no Alto Ribeira, Adrianópolis, que era um município que tinha várias minas, né, essas fotinhas, essas coisinhas assim, de mineração, a refinaria, que chamava Plumbo. Aqui em Poramba, nós tínhamos a outra que chamava Furnas, que era uma área também uma mina que eles retiravam e tal. E aqui foi o local, na graduação, o primeiro local que eu estudei, porque aí eu vim para Campinas, não contei da minha história, né, gente, mas enfim, é um pouco disso. Eu vim para Campinas, tentar entrar na universidade, consegui fazer biologia, e aí na biologia consegui, ao mesmo tempo que estava na biologia, trabalhava num projeto de extensão na Unicamp, descobri o povo das geociências, me encantei, busquei entrar, enfim, de diversas formas, e aí consegui um trabalho, consegui fazer meu TCC sobre esse assunto. Isso é uma outra bate-papo, mas enfim. E aí o meu tema de estudo na época da graduação era investigar se o solo dos quilombos, os solos que estavam à margem, né, do rio, eles estavam contaminados porque eram solos importantes para a nossa produção. Então, algumas famílias produzem na beira do rio, né, que a água traz a fertilidade do rio, ajuda na fertilidade do solo, e aí descobri que aqueles solos tinham sim uma concentração bem alta, que contaminava o ambiente lá, e que as nossas mandiocas, inclusive, estavam contaminadas com zinco. Aí vocês me perguntam, nossa, mas todos os quilombos? Não, eram só essas regiões específicas das planícies de algumas comunidades. E aqui só uma outra questão, né? Aqui fica Iporanga, que é esse município que fica descendo o rio, e aqui as concentrações são 3 vezes maiores do que a legislação CONAMA coloca, né? E todo ano, no fim do ano, a gente faz o pessoal lá do município faz uma festa, todo mundo sai nessa água que nada e brinca e tal, mas aí vocês falam, não, Maíra, mas a contaminação acontece assim, de um dia para o outro? Não, existe uma diversidade de fatores, mas é o quê?
uma agressão silenciosa. Quem que sabe sobre isso, né? Quem que estuda geoquímica? Quem que vive falando assim, não, mas o arsênio 3 vai ser mais tóxico quando eu beber aquela água do que... Então, isso, por exemplo, a essas comunidades é uma violação, um racismo ambiental que elas passam. Aqui, um outro exemplo era das pessoas que moravam próximas à mina, né? Algumas dessas minas, alguns locais eram quilombos, e aí a gente está falando de criança no começo, e aí que vem o grande lance, porque as crianças, em relação à contaminação de chumbo, são os mais afetados, porque nesses locais de sítio, porque elas brincam com o quê? Com o chão. E a poeira que vai caindo no chão, elas vão colocando na boca as coisas e assim vai. E aí, só para, enfim, né, para colaborar um pouquinho mais, contar um pouquinho da história, no mestrado, o meu trabalho era também estudar essas áreas e tentar ver se existia um método de remediação usando um método que a gente chama de fitorremediação, que era com as próprias plantas das comunidades, que é o feijão do porco, na verdade, plantar e ver se ele conseguia absorver os metais que estavam nessas áreas, enfim. E aí, só para vocês terem uma dimensão, existem 16, está errado, está desatualizado, na verdade, essa informação, mas eu ainda trago porque eram 16 projetos de mineração sobrepostos a territórios quilombolas no Vale do Ribeira. E aí, hoje em dia, essas comunidades, primeiro elas têm, né, lá atrás, pela OIT, o direito de consulta prévia, e hoje também elas têm os seus próprios protocolos de consulta, que eu vou falar aí mais para frente de algumas organizações que ajudam nessas comunidades no sentido jurídico, né, de luta pela terra, mas também das violações que elas sofrem, e elas nem sabem que esses pedidos na Agência Nacional de Mineração estão sendo feitos ou em que pé eles estão. Outros exemplos que eu quero trazer para vocês da questão do racismo ambiental por exemplo, em Paracatu, né, onde existe a maior represa de rejeito de ouro do Brasil. E aí, Paracatu, se eu não me engano, tem 10 vezes o tamanho da barragem de Brumadinho. E era um local onde existiam 3 comunidades quilombolas, que é Machadinho, Amadas e São Domingos. E essas comunidades, aos poucos, acho que se pronuncia Kinross, a empresa canadense de mineração foi pegando o território delas, foi roubando um pedacinho, puxando a cerca um pouquinho mais para lá, e algumas da parte dessas comunidades foram levadas, assim, né? Foram invadidas pela mineração e causou muitos danos, tanto à saúde, porque o rio do pessoal foi contaminado, o impacto no patrimônio material e imaterial. Essa daqui é a represa de Paracatu. Que eu estava falando, né, da Quinhões e tal. Essa daqui, gente, Deus o livre, ela é uma das represas em nível 5 de risco, assim, né, e eu falo, assim, desde quando comecei na graduação, eu viro a testemunha da mineração, dos danos da mineração, onde eu vou, eu falo, e aí, tanto que depois Brumadinho e Mariana explicitou o quanto essas barragens são super perigosas, né? Aqui, Oriximiná, um outro exemplo, é uma mineração de alumínio, que é composta por um conglomerado, que é tanto a mineradora Rio Norte, mas também tem povo da Vale, tem da BHP Billiton, enfim, tem várias, a Hydro, várias empresas que fazem, né, são donas dessa mineração, e essa mineração fica em Oriximiná, no Pará, 400 metros de um quilombo chamado Boa Vista. E os quilombolas que ficam no Vale do Rio Trombeta, eles também são impactados, né, sofrem quanto a essa mineração. Ontem mesmo também, um caso bem recente, chegou para mim um vídeo de um quilombo no sul da Bahia, em que o pessoal estava pedindo ajuda, porque uma mineradora estava atravessando cortando uma estrada, enfim, no meio da comunidade. Isso acontece diariamente, assim, né, em todo o território nacional, mas isso é pouco visibilidade. Então, por isso que eu até agradeço o espaço de contar e de falar para vocês. Outro exemplo que não é de quilombo, mas no caso do desastre de Mariana, a gente tem aqui em relação à população negra atingida, né? A porcentagem da população negra atingida nos primeiros locais do trajeto da lama corresponde a uma média de 73,6% das pessoas que são atingidas são negras. Então, isso não é à toa, né? E quando eu volto a falar da questão da mineração, Minas Gerais, no século XVIII, tinha 40% da população, só a população quilombola
40% da população de Minas era quilombola, sem dizer aqueles que estavam fora do quilombo, já num contexto mais urbanizado. Então, assim, de que maneira que isso acontece, a população é trazida, né, roubada, usurpada suas tecnologias, seus conhecimentos, depois ela se assenta num lugar e depois ela ainda recebe um dano, sofre um racismo por conta, né, dessa usurpação das suas tecnologias, dos seus conhecimentos, né? Como que o colonialismo, o capitalismo, ele vai transformando as coisas. E aí, para fechar, sobre Brumadinho, a mesma coisa, né? A população não branca, assim, população parda e preta, também era a média é de 63,8% nos 10 primeiros quilômetros de trajeto da lama. Assim, né? Então, realmente, se você for pensar num dano ambiental, os mais atingidos nesses casos, são a população negra. Então, acho que vou pular essa parte aqui da saúde, e aqui são só outros exemplos, né, para vocês. Aqui Santa Amaro, na Bahia, também tinha uma empresa mesma do Vale, que tinha esse problema lá no Vale do Ribeira. Ela também estava em Santa Amaro, na Bahia, no final do século passado, ali, década acho que de 80, 90, e pior, ela usava o rejeito de chumbo para fazer calçamento em Santa Amaro, na Bahia. Aqui está o caso dos Yanomamis, né, que vocês falaram também aí. Aqui o caso dos, como chama? Em Brumadinho, sumiu o nome deles, da etnia deles. Krenak, isso. Aí aqui eu vou passar, para fechar, só para falar a questão das barragens, né? Uma outra violação de racismo ambiental que aconteceu no Vale, né, e também foi muito importante para a nossa conquista da titulação da terra, porque através das barragens a gente descobriu que era sim dono do território, né, e tinha a legislação 64 que ajudava a gente na demarcação das terras quilombolas, que era a construção de uma barragem chamada Tijuco Alto. Essa barragem também ela ia barrar desde o Alto até o Médio Ribeira. E só mais uma coisa, que atenção, tá vendo que eu já estou falando demais, eu já estou fechando. 11h15. 11h15. Ah, tá, então vou fechar, porque eu já falei demais. Pode ser. Mas é isso, enfim, essa barragem, ela também tinha um mesmo projeto de barrar o rio, produzir energia para a produção de alumínio próximo ali no vale mesmo, e a inundar várias das comunidades que estavam ali. E aí, em 2017, foi quando o IBAMA proibiu a construção da barragem. A luta no Vale durou 30 anos, basicamente, né? E a gente ainda continua lutando através do MOAB, que é o Movimento dos Ameaçados por Barragem, e da EACONE, que é a equipe de articulação e assessoria às comunidades negras, que ainda ajuda aí nessa militância. Esse daqui eu vou passar, já falei. Enfim, aí eu ia só falar isso também, que existem estratégias de resistência. Hoje, nós, quilombolas, que estamos fora do território, a gente tem vê essa importância, né, de fazer a luta em outros ambientes. Aqui está uma moça, Shirley, que é da comunidade de Unguara, que foi para a Federal de Santa Maria estudar também, escreveu um livro sobre as comunidades. Aqui a Rafaela, que é a nossa advogada da EACONE, se formou na UFPR também, hoje atua nos territórios. O Luiz Marcos, que é professor da Escola Quilombola, também estudou fora e voltou para o território e atua na educação. Aqui, junto com ele e a esposa dele e outras pessoas, eles compõem um coletivo que escreveu o livro Roça é Vida. Hoje eles falam sobre o sistema agrícola, escrevem sobre as comunidades, né? Enfim, aí tem o próprio povo que está na roça, que está no quilombo. Eu também me coloco nesse sentido. E é isso, gente. Obrigada, desculpa a demora aí na apresentação gigante. Eu tinha mais um poeminha para ler, mas eu não sei se vocês ainda aguentam. A gente aguenta. Ai, gente, big presentation. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho, enquanto vocês vão aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu gosto de fechar com ele, sabe? Estão tomando uma água aí.
Então, para fechar, eu vou só parar aqui a apresentação. E vou aqui. Deixa eu ver se abre. Aqui, vou só ler mais isso aqui para fechar. O nome da poesia se chama Anúncio da Geração. Anúncio da Resistência, na verdade. Dos vales nasci, dos rios eu vim. Gerada da ribeira, sou filha de pretos, herança guerreira. Nos confins da maldade, meu povo chegou. Lutar pela vida e libertação fui os que restou. Quilombolas de guerra, sou filha da terra como meu bisavô. Por séculos e séculos estamos aqui, demonstrando ao mundo que pretos de um gerúndio, que vivem cantando, bailando e plantando, são os que alimentam a boca do campo e da cidade, por tempos e tempos nutrindo de riqueza a sociedade. E mesmo numa sociedade racista, não perdemos de vista o que é nosso por direito. A paz e o respeito de um povo que não quer mais dor. E mesmo se for com ela, lutaremos, porque o que realmente queremos é deixar para nossas crianças futuras um território sem destruição, onde seja viva a nossa cultura e tradição. Por isso eu luto. Como uma herança de guerra, eu sei o quanto mulheres quilombolas somos a munição mais pesada a favor da terra. Vovó já dizia, espies criança, o que é certo, o que é nosso, está no meu sangue, corre dentro de mim. Eu sou, eu vou e eu faço. A guerra é camuflada, mas as minhas forjas são como aço. Aprendemos a ser duras, com amor e pelo amor. Pelos que nos deixaram, na Guerra Fria lutamos. Pelos que aqui estão e os que virão, que merecem mais igualdade. Por isso queremos de antemão paz, justiça e liberdade, o fim do genocídio e a nossa titularização. Obrigada. Maíra, que prazer ter você aqui. Muito obrigada. Pessoalmente, estou muito emocionada e mobilizada. Antes de abrir para a troca, né, com todo mundo, queria pedir para lembrar de apertar o levantar a mão, que aí a gente consegue organizar a conversa. Mas só o que eu achei interessante, assim, depois eu trago minhas perguntas, mas você traz uma apresentação muito, muito importante, né? Falando da potência, para depois falar da dor. E aí você termina o seu, lembrando da resistência, mas termina o seu slide com uma lembrança, não esquecer da poesia, do poema. E isso acho que é muito simbólico e acho que também dialoga com a forma como a gente busca trabalhar aqui também, né? Que é lembrar que a poesia, a arte, ela é resistência também, porque a gente precisa continuar, né? A gente precisa ver a dor e continuar. E é isso que a gente aprende muito também com a nossa vivência lá na Mumboca, no Prata, em todas as nossas andanças aí. Tá bom? Então, eu vou abrir para as perguntas agora, ó, já o Marcelo. Bom, Maíra, muito obrigado pela sua palestra, foi muito boa. Assim, acho que tem muitas informações para mim que foram. Aprendi muito hoje, muito, muito com a sua fala. E seu poema é maravilhoso. Assim, depois, se você puder compartilhar com a gente, obrigado também por esse momento. Maíra, eu fiquei com algumas dúvidas, né? Então, vou começar por uma delas, que eu acho que é que na hora me trouxe assim, mais preocupação, que é o seguinte: depois que ocorreu esses acidentes com as barragens, né, e essas tragédias todas, para onde foram esses povos que moravam nessas regiões afetadas? Assim, você tem algum tipo de acompanhamento deles, né, para saber para onde foram alocados, que tipo de assistência tiveram? Você tem alguma dessas informações? Vai perguntar, pode responder? Pode sim, a gente faz
Você diz assim, os povos de maneira geral? Assim, não, os quilombolas. Porque você então, disse que uma grande parte deles estavam morando nessas regiões que foram afetadas pelas. Sim, é que é acidentes. muita informação que às vezes eu quero passar e às vezes eu fico na preocupação se consigo. Mas é o seguinte: no Alto Ribeira, existem, no município de Adrianópolis, algumas comunidades, né? Que o município é muito grande e aonde acontecia a mineração está num ponto do município, e outros que estão do outro lado da montanha. Também hoje se consideram atingidos, e esqueci de dizer a vocês que hoje, né, existem as novas minerações. Então a gente tem a Vale mesmo, a Camargo Correia, outras empresas que eu nem coloquei aí. Mas, por exemplo, esses quilombolas que estão no Alto Ribeira, em Adrianópolis, eles ainda vivem lá. Eles nem sabiam o que aquela trambolho que saía fumacinha fazia. Né, sabiam que algumas pessoas iam lá e trabalhavam com mineração de chumbo e tal, mas isso nem era muito divulgado. Aí, no final da década de 90, começo dos anos 2000, é que saíram alguns estudos que ficaram também na academia, porque para lá ainda não chegou essa informação. E aí, que as crianças, né, que existia uma concentração muito alta de arsênio e chumbo no xixi, no sangue e no xixi de crianças e adultos ali. E hoje, né, em 2019, quando eu fui lá visitar a comunidade, foi um choque, assim, nossa, então será que é que eu não falei da parte da saúde, que ainda vai mais um caldo, mas será que essa questão de que as crianças não aprendem está relacionado a isso também? Então ficam aquelas várias incógnitas, e as comunidades estão vivendo lá, e para baixo, né, onde é a minha região, tá, onde é minha comunidade e outras, também a gente não sabia, a gente vivia, brincava na água, tudo, e nem sabia que ela podia estar contaminada, e as pessoas ainda estão lá. Na minha banca de mestrado, um professor muito querido, que eu adoro ele, assim, mas ele foi muito engraçado, né, porque como um geólogo, imagina, ele não tem essa dimensão cultural e respeito do território e tal, e aí ele veio, falou, mas Maíra, seu solo está contaminado, por que é que vocês não saem dali? Então, era aí que eu queria chegar, Maíra, porque assim, uma vez que se descobre que esses espaços foram contaminados, destruídos ou degradados, né, o que se faz com essas populações? Sim, mas é muito, ainda assim, eu falo assim, que essa área assim, né, da mineração, ela é um tabu tão grande que assim, hoje existem vários movimentos que estão discutindo com os atingidos inclusive depois desses desastres grandes, que é a respeito de tudo isso. Porque eu que fico como híbrida, né, que sou quilombola, mas também estou dentro de uma área das geociências e também entendo todo esse contexto histórico, vejo que as áreas não se dialogam. Então, não existe um diálogo. Então, a gente tem uma legislação da CONAMA, existe uma legislação que respalda isso, mas existe quem estuda isso na academia, não tem essa dimensão, porque não é só retirar as pessoas dali. As pessoas, por isso que eu quis dizer lá do começo, que existe uma relação da cosmovisão com as pessoas no ambiente. E, inclusive, hoje, os atingidos de Brumadinho de Mariana estão vivendo sobre a lama, estão vivendo sobre... essa semana o Brasil de Fato soltou uma matéria, né, que dos 10 pessoas que foram estudadas no sangue, lá em Barra Longa, na bacia do Rio Doce, 7 estão contaminados. Então, assim, há essa importância de se falar, de se levar para isso. E nós que estamos aí nesse meio das ciências ambientais, é mais do que necessário, importante, assim, falar sobre essas questões. Né? Porque eu imaginei, porque assim, se o território está dentro da pessoa, né, tirar a pessoa do território é tirar ela dela mesma, né, é perder a identidade dela, né? Então, isso era o que eu queria mesmo que você discutisse. Muito obrigado pela sua resposta. E eu só queria deixar mais um pontinho, que é assim, a natureza, o mais louco é que o Vale, a primeira mineração, grande mineração, que é a mina de Furnas, ela iniciou em 1918. Então, os passivos, ele inicia em 1918, tem outros, né, mais antigos, mas de 1918 até, temos 100 anos aí, né, 2018, mais 100 anos. E o que a gente descobriu? E nesses estudos eu fazia umas análises ecossistêmicas muito interessantes. Então, tipo, os fungos do solo que estão na planta, eles conseguem sobreviver. As próprias vegetações, a floresta, ela ergue de novo. Mas as pessoas que utilizam
aquele, né, o solo, tudo ali, já é outra história, né? Então, esse é sempre meu lema. Assim, a natureza, viu, gente, ela se regenera, mas as pessoas já não sei. Eu tinha levantado a mão, mas acho que passar para a Bia, depois para Laurence. Maíra, queria reforçar os agradecimentos, dizer que eu também aprendi muitos exemplos, e saber das suas escrevivências foi muito rico para mim. E aí eu estava tentando sedimentar esse conceito de racismo ambiental na minha cabeça, e tem algumas coisas que estão mais explícitas para mim, como os exemplos que você deu com relação às barragens. Para mim isso está muito entendido. Mas eu fiquei pensando em outras coisas que daí eu queria pensar alto para saber se isso também se adequaria dentro dessa concepção. E aí tem a ver com o movimento do poder público das concessões às unidades de conservação, que daí já tem um viés mais conservacionista, ambiental, preservacionista, na verdade, né? E aí eu sei de um exemplo específico aí do Vale do Ribeira, aí não que eu sei que você está em Campinas, mas com relação à concessão do PETAR, que está acontecendo nesse momento, e ignorando absolutamente as comunidades que ali vivem. E aí, na minha cabeça, isso também se caracterizaria como um movimento de racismo ambiental, mas queria ter certeza que eu estou pensando no norte certo, sim. Hoje, atualmente, se você falar assim, o que hoje aquela instituição que eu coloquei, a CONE, o MOAB, os povos e comunidades tradicionais no Vale, a atenção agora é isso agora, é isso, né? Exatamente, porque nós temos ali, né, fiz uma pincelada, mas a gente tem vários problemas que acontecem diariamente, né, desde as outras unidades de conservação que tem na região, né, até grileiros, ou até mesmo a família Bolsonaro, enfim, várias coisas acontecem naquele lugar. Eu brinco que o Vale é o Nárnia, porque você ali, ao mesmo tempo que tem um lugar muito bonito, mas é cheio de conflito. E hoje o PETAR tá, assim, é uma das nossas atenções agora, assim. Eu esqueci de falar, mas eu moro aqui, né? Mas eu contribuo com uma assessoria para essas instituições lá, né? Essa é a minha forma de militar também na região. E aí, essa área que eu chamei de Furnas, ela fica dentro do parque, assim, né? Ela fica nas divisas, ela fica na Serra ali, né? Que é o bairro onde fica o PETAR ali, e fica nas divisas do parque. Inclusive, existe um histórico que essa região existe um pessoal que lutou para ser parque, para que não viesse a destruir os outros depósitos que tinham de minério, né, as outras montanhas que tinham no PETAR. Então, com certeza, isso não é à toa, né? Existe um movimento tanto do poder público estadual, né, do nosso governador, com um programa chamado Vale do Futuro, não sei se vocês já conhecem, já viram, quanto também do próprio governo federal, né, que é só um históricozinho, o Bolsonaro e sua família, eles vivem naquela região, né? Então, não sei se vocês viram um episódio em que ele dizia que cada quilombola pesava 100.000 arroba, não sei. Ele estava justamente falando da gente, porque naquele mesmo período a família dele perdeu uma ação contra um quilombo chamado Galvão, que a família dele estava invadindo o quilombo, já tinha invadido, e aí o quilombo ganhou a ação. Acho que na fúria ele jogou essa no ar, como ele sempre coloca. Mas, enfim, existe uma série de violações de direito, né, e que exemplificam a situação do racismo ambiental. Exatamente. E uma coisa também que esse autor aqui, que eu vou deixar depois com a Rebeca para passar para vocês, o Ariovaldo, ele fala que é muito interessante o racismo, quando a gente fala dos danos do racismo ambiental, não estamos falando só dos danos ambientais no sentido, né, meio físico e biótico. Nós estamos falando também no direito de ir e vir. No caso de Brumadinho foi isso, né? As comunidades não estavam no trajeto da lama, os quilombos, mas eles perderam o direito de ir e vir. Estamos falando em relação às políticas básicas de saúde, de educação, porque quando essas empresas vêm, né, elas infringem todo esse sistema e toda a estrutura que a comunidade pode ter. Mas é isso, Beatriz. Laurence, se quiser falar. Oi, tudo bem? Está sendo um prazer aí escutar você, Maíra. Eu tenho uma pergunta que uma vez eu fui visitar o Vale do Ribeira 6 anos atrás e eu fui lá no Ribeirão dos Camargo e tinha um
companheiro lá que estava respondendo por um processo de prisão por ter feito uma coivara. E eu queria saber, assim, para você atualizar a gente em relação a essa questão das roças e da caça, em relação ao parque, e também a relação fundiária das terras dos quilombos, do parque, propriedades privadas, como que está rolando essas coisas aí no Vale do Ribeira? Por favor. Laurence, né? Então, sobre a questão fundiária, eu não tenho informações bem precisas assim. O que a gente sabe é que existem vários territórios, várias comunidades que ainda estão naquela parte de titularização. Então, existem alguns que estão nos processos mais avançados, outros ainda estão na parte de só foram identificados. Por isso que eu falo, né? Que em relação à questão fundiária, tem um processo de identificação, demarcação e tem um processo de titularização. Aí a gente tem um título a nível estadual e tem um título a federal. Federal é só Ivaporunduva que tem, assim. Eu acho que foi muito num boom da comoção, como eu disse a vocês, né? No Brasil, né, os quilombos, eles estavam ali, sempre existiram. Aí, com a Constituição de 88, teve um marco, né? Que é o artigo 68, que tem na Constituição, que fala, né, que é a respeito da demarcação dos territórios quilombolas. Só que só em 2003 foi feito o decreto para que regimentasse como ia ser feita essa demarcação. E aí, esses quilombos que estão no vale, né, essa luta contra as barragens, ela deu uma outra dimensão, do tipo, a gente precisa acompanhar isso. Então, essas comunidades, inclusive, elas têm até, se for pensar na minha própria comunidade, uma estrutura muito diferente. Hoje nós temos vários acadêmicos quilombolas, diferente de um monte de comunidade que o índice de analfabetismo ainda é muito alto. Então, eu brinco que eu estou aqui, fui formada para estar aqui pelas pessoas que militaram, os meus antepassados, os meus pais, né? Porque existiu essa noção de que a gente precisa entrar nos lugares, a gente precisa ajudar a formar as leis. Então, nesse estralo, assim, né? Na época do governo Lula, eles conseguiram a titularização federal das terras, assim, né? Muito nessa coisa de vamos entrar nos meios políticos, vamos entrar no Estado, vamos entrar. Hoje, na minha comunidade, tem pessoas que estão em todos os níveis, assim. E aí é isso. Atualmente, existem comunidades que ainda estão na luta. E. Ai, qual que é outra coisa que você falou dos parques? Em relação aos parques? Não, você falou da roça, né? Isso. Então, hoje, de caça eu não sei ainda, acho que de caça ainda continua a mesma legislação de proibição assim, de caça. Mas de roça, na pandemia teve até um ganho, né? Um ganho não, né? Uma coisa que já era para ter, que a gente tinha uma demora no pedido de licença para plantar a roça de coivara, que demorava até 10 meses para o processo todo acontecer. E aí agora, nesse ano mesmo, 2021, eles conseguiram liberar, pelo menos na época da pandemia, que as pessoas fizessem a roça de coivara. E foi muito bonito, gente, porque como a comunidade estava mesmo interna, assim, todo lugar que você vai, assim, esse fim de semana eu fui lá, até fiquei emocionada, assim. Eu trouxe um saco, assim, gigante, que eu estava indo no mercado comprar aquelas comidas compre um tomate R$10, e eu trouxe uma cesta de comida, assim, porque o povo não faltou, sabe? Foi emocionante. Eu vou passar para a Rebeca mandar para vocês um videozinho de uma parceria da Cooper Vale, que é a cooperativa dos quilombos, com o ISA, que eles conseguiram um projeto que eles estão doando até hoje, né? Os alimentos para a população periférica da região ali do sul ali de São Paulo, sabe? E o povo agradecendo, sabe? Essa é a maior interligação que podia acontecer, né? Essa relação do quando o campo e a cidade entender suas necessidades, né? Entender quem é que faz o rompimento ali no meio. Enfim, isso na pandemia tem rolado. Maíra, a minha pergunta é mais, eu queria, de certa forma, aproveitar o que você chamou, né, o seu hibridismo, e a gente se, é isso, como eu falei no começo, a gente se coloca o desafio de pensar a pesquisa focada nas questões ambientais, mais em educação para a biodiversidade, numa perspectiva de coprodução de conhecimento,
Só que para isso a gente identifica muitas lacunas, tanto da nossa, muito da nossa experiência em campo e também da nossos estudos teóricos. E aí, te passando esse contexto, com isso a gente identifica a importância de se desenvolver habilidades específicas, como pesquisadores que se propõem a trabalhar e construir o conhecimento junto. E a partir da sua experiência de vida e como pesquisadora também, eu queria, na verdade, abrir para ouvir conselhos. O que você aconselharia para pesquisadores que se propõem a trabalhar da forma como a gente está se propondo a trabalhar? E se você tem alguma coisa que você gostaria de falar em relação a isso? Olha, isso é muito legal, assim, né? Eu como estou tão imersa, às vezes eu tento fazer os exercícios contrários, talvez, assim. Eu tive uma fase que foi muito engraçado. Eu vou contar um pedacinho dessa história, porque eu estou aqui, não é, tipo, do nada, né? Tipo, vocês não sabem aquelas, né? O povo não sabe nem isso aqui, como que vai estar aqui, né? Vocês imaginam, na verdade. É aquilo, né? Aí eu brinco que a universidade, ela nunca abre a porta pra gente. A gente mete o pé, a mão, dando soco, porrada para entrar nela. Mas, enfim, quando eu vim para Campinas, né, eu tinha uma conhecida aqui, e eu sempre fui dessa luta, né, lá das barragens e tal, dessa questão mais política, minha família. Chegou uma época em que eu não aguentava mais, porque lá o povo já estava misturando com partidos políticos. Você lembra? Antes como que era, do Povo Verde e Amarelo de 2013, antes um pouquinho, o povo já estava tudo meio indignado com tudo, mas estava uma bagunçada, né? Hoje eu falo que é só resultado do que nós mesmos construímos, né? Quanto sociedade brasileira. Enfim, e aí eu peguei e falei assim, quer saber, eu quero entrar em outro lugar, eu quero entrar na universidade, isso porque eu tinha 17, 18 anos, viu, gente? Porque quando você nasce quilombola, você já meio que nasce semi-adulto, né? E aí eu falei assim, mãe, eu vou embora para a cidade grande, vou entrar nesse tal de universidade aí. Tinha um povo que fazia um cursinho de extensão, por isso que eu assim, ó, faço RU para a extensão, porque é o lugar, sim, importante na universidade, que a gente tem que defender. E tinha um programa de extensão que deu um cursinho para os quilombos, onde eu ia entender do que era academia, onde só se alguém viesse e desenhasse para mim, porque estava tão distante desse mundo, né? Enfim. E aí eu encantei, eu falei assim, mãe, eu quero entrar nessa tal de universidade. E aí eu soube que tinha Enem, que tinha essas coisas e tal. E vim para cá, vim para Campinas por um contato, prestei o Enem. Aí eu entrei, na verdade, fiz biologia pelo ProUni, uma universidade particular. Depois eu entrei num programa, consegui um trabalho. Aí aqui na cidade grande, você, assim, historicamente eu brinco que eu sou híbrida, mas eu quando vou brincar e falar sobre... enfim, né, sobre essa questão do racismo ambiental, sobre tecnologia africana, que é um outro tema que eu falo, enfim, eu sempre brinco que eu sou a minha própria cartografia, e eu represento menos de 0,001 das pessoas quilombolas da minha idade que têm essa oportunidade. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando eu cheguei aqui, o meu lugar destinado, né, e aí voltando às questões do racismo estrutural, era trabalhar no shopping. E olhe lá, era trabalhar no telemarketing. Eu fui rejeitada 3 vezes para trabalhar no telemarketing. Durante 1 ano e meio eu morei nessa cidade, só tinha uma malinha e dormia na casa das pessoas. Então, assim, estar nesse lugar... E aí, quando eu consegui, por alguns intermédios, assim, passar num processo seletivo para trabalhar na extensão da Unicamp. E aí era um programa, na verdade, não era um projeto, um programa de extensão chamado ITCP. Acho que aí na USP também tem a de vocês, que na época a gente fazia algumas coisas juntos. E a ITCP, gente, era um lugar incrível, porque trabalhava com movimento social. Eu era, assim, uma pessoazinha que podia falar e contar as histórias. E eu fui trabalhar com o pessoal do MST aqui na região de Campinas. Aí eu me colocava do tipo, agora eu sou uma pessoa da universidade, como é que eu vou fazer metodologias para saber dialogar essa pergunta que você está falando, sabe? Então, nesse lugar, eu tive essa dimensão, ao mesmo tempo do privilégio de classe, né, e de raça que existe na universidade, e também tive a dimensão de como eu precisava colocar no meu lugar de fala, né? E aí, a pessoa que estava na universidade, mas que também era de um movimento, que era de um grupo,
para trabalhar no assentamento, há várias coisas que eu aprendi com as mulheres que eu trabalhava, né? Sempre ter muito respeito, né? Saber, em primeiro lugar, eu brinco com as minhas amigas, que eu tenho várias amigos assim, né? Brancos, aí eu brinco assim, saiba seu lugar de fala. Eu brinco, não, eu falo de verdade. Né? Você que está na academia, já está num privilégio, num espaço que poucas pessoas têm acesso, saiba seu lugar de fala. Então, sabe, meu nome é privilegiado, eu como privilégio, eu visto privilégio, e aí sim eu vou fazer meu trabalho. Porque do outro lado, o que as pessoas elas querem ouvir é sua humildade. É o que você tem realmente de coração para dar, tirando todas as faces que você tem, né, e que fazem no degrau da sociedade, você está num lugar e elas estarem em outro. Então, sempre ter muita humildade, sempre saber muito bem se colocar, jamais interromper a fala né, das populações, e ter essa consciência de classe, de raça, né? E eu acho que é isso. Obrigada, maravilhosa. Anne? Oi, Maíra, bom dia a todo mundo também. Também vou reforçar mais uma vez o prazer que é te ouvir. Muito obrigada por todas as suas falas, esclareceu muita coisa, assim. E eu vou fazer uma pergunta, talvez na direção da pergunta da Rebeca. Você colocou, né, na sua apresentação uma foto, né, de um colega que trabalha dentro das escolas, né? E aí eu vou te fazer uma fala nesse sentido, né? Como que você tem visto, né, nessas trocas com o pessoal e nas suas lutas, quais são as visões, né, desses jovens e dessas crianças que... Opa, eu acho que ela caiu. Acho que sim. Voltar. Vou esperar ela voltar, então, para terminar minha pergunta. Vou mandar uma mensagem aqui. Ela tá voltando, tá, gente? Beca, eu vou ter que sair daqui uns 5 ou 10 minutinhos, para não interromper. Aí. Tá. Desculpa, gente, eu me caí aqui. Não, eu mesmo coloquei para cair aqui, sem querer. Maíra, antes da Anne falar, só queria agradecer, que eu vou ter que sair daqui uns 5 ou 10 minutinhos, e aí eu vou sair a francesa enquanto você estiver falando, talvez, mas queria agradecer muito, e, sim, foi demais, assim, nem tem palavras. Desculpa, Ana, te interromper. Bom, Maíra, então vou continuar minha pergunta, não sei até que parte você ouviu, mas a minha pergunta é nesse sentido, né? Primeira pergunta. Quais são as visões, então, que você tem se deparado em relação às crianças e os jovens inseridos, né, nesse contexto? E a segunda pergunta é mais nesse sentido do conselho também, né? Quais seriam os seus conselhos para se pensar uma educação, né? E aí, a partir dessas trocas que você tem com esses colegas que estão inseridos dentro das escolas e que pensam essa perspectiva do racismo, né, ambiental, como nós, professores e pesquisadores que trabalham com ensino em biodiversidade, podemos pensar, né, nessa interface entre as injustiças ambientais, raciais que a gente tem no nosso país, como que a gente pode pensar propostas, iniciativas, como você tem visto e percebido esse tema também. Eu fiquei tão focada na última que eu esqueci da primeira. O conselho e a primeira era o quê? Desculpa. Sobre essas percepções das crianças e jovens. Ok. Maravilha. Então, teve, assim, vários momentos que eu tentei
estar mais próxima, né, como eu estava aqui, mas como eu disse, teve esse curso, né, curso de extensão que a gente fez lá, e aí isso para mim foi o checkmate, assim, do tipo, na época eu estava aqui já há 8 anos, eu acho, e aí eu falei, nossa, como será que é a visão das crianças hoje, né, porque as crianças hoje, enfim, eu tinha uns 25 anos e as crianças hoje eram, quando eu saí, eles tinham, você entendeu, né? Eles eram bem mais novinhos que eu, tá? E aí eu falei, como será que... E na época, a gente estava, acho que na época do golpe, não sei, mas enfim, ainda num mundo ainda não tão miserável como agora já tá voltando, né? Mas enfim, aí as crianças tinham acesso a outras coisas e tal. E aí eu percebia muito duas atividades que eu fiz, eu até esqueci de colocar para a Rebeca, que foi eu fiz um curso de especialização em educação no campo, um curso muito lindo do Pronera, que teve a USP deu um, a Unicamp deu outro, a Unesp deu outro, que era com educação no campo, o nosso era educação no campo, mas tinha outros que era só de agroecologia e tal, e esse curso... eu fiz a atividade final do curso numa ETEC, que tem lá, que é uma ETEC enfim, na verdade era um elefante branco do nosso antigo governador e que tinham 2 cursos, num espaço gigante, que dava super para ser ocupado, mas não tinha muitas opções. E tinha um curso que era de agroecologia e um curso que era de administração, eu acho. E aí fica dentro do território quilombola, próximo ao quilombo, dentro do Quilombo Andrelópolis, próximo à Caverna do Diabo. E ali eu fiz uma atividade com aqueles jovens e teve esse outro momento que eu fiz o curso de extensão. E eu pude perceber que, assim, né, embora gerações passem e que o momento, né, a situação econômica mude, volte, fique de um jeito ou do outro, sempre quando a gente tem alguns problemas ainda acontecendo, né, seja a questão da titularização, seja a questão da barragem, de alguma forma os jovens são inseridos nesse meio ainda, porque eles ainda sofrem com isso e de alguma maneira isso perpassa, né? Eles ainda sofrem no que eu digo, eles não têm acesso, né? Eles não têm, às vezes, dinheiro para pagar uma inscrição do Enem, eles não têm dinheiro para pagar um vestibular. Então, e aí vendo os seus mais velhos ainda frequentando espaços de luta, e eles também, eu percebi que os jovens, muitos, de fato, têm essa relação com a luta e tal. Mas que, porém, entretanto, não é fácil assim, né? A gente vê, numa determinada época da comunidade, entre o governo Lula e Dilma, onde as pessoas tinham mais acesso, que eu acho que é a crítica que todos nós hoje em dia, acho que todo mundo faz, né? Esses governos, a questão da educação, que era assim, muitos jovens tinham comprado motos dessas legais e andado com moto. Então, o índice de acidente de moto tinha crescido horrores. A evasão escolar, ela também estava ali, ainda continuava, sabe? E a evasão escolar agora na pandemia, então, nem se fala, assim. Então, existe uma série de problemas que são relacionados à juventude. E aí, um dia, se você quiser até falar mais nesse professor, que eu posso passar o contato dele, a minha referência é o Luiz, né? Que é o nosso Luiz lá, que trabalha na Chules, né? Que é a escola quilombola, que pode falar um pouco mais. Mas hoje, atualmente, a gente tem, dentro dessa crescente luta, uma conquista de uma escola quilombola, a gente tem professores quilombolas, tem a capoeira, várias atividades que essas pessoas foram desenvolvendo ali. E não é fácil, viu? Porque, gente, eu até meio estranho falar assim, mas a gente está num município muito mais para o nosso presidente do que para o nosso lado, viu? E aí a outra coisa que você falou era sobre os conselhos, né? Em relação à educação, né? Eu já trabalhei de muita coisa, e uma das coisas que trabalhei foi de professora de química. Aí eu brincava que eu tinha a pedagogia da morte, que era assim, basicamente, como aterrorizar um aluninho e fazer com aquele aluno que tem um problema gigante com a alfabetização, que foi empurrado pelo sistema de ensino, entenda alguma coisa básica de química. Aí eu pegava e falava, a primeira aula que eu pegava, eu falava assim, essa é a tabela periódica. Agora a gente vai relacionar todos os elementos que vocês já viram falar que está escrito aqui com as coisas, os materiais que vocês conhecem. Aí, e foi incrível que uma vez numa escola um falou assim, esse aqui é o lítio, professor, esse aqui eu sei porque eu trabalho com computador lá na quebrada, com celular, eu sei que tem estar de lítio aí na bateria e tal.
Então, pois bem, agora a gente vai entender aonde é que existem os maiores depósitos de lítio do mundo. E agora vocês vão entender quais as populações que vivem ao redor de onde estão os depósitos de lítio. E quais os conflitos tem ali. Então, eu mesmo fui inventando umas metodologias meio assim, sabe? E aí era da morte, do terror, porque o aluninho chegava assim na sala e falava, e aí, dona, tudo certo? Eu falava, e aí, tal, porque eu dava sempre aula mais aqui pelas periferias. Aí eu falava, tudo certo e tal. E o aluninho ia embora assim, ô, dona, poxa vida, o indígena, né? Poxa, o mercúrio, mas agora eu já sei, HG, mercúrio, número atômico tal, tá tudo certo, dona. Então, eu fazia isso assim, ele aprendia, mas coitado, ia embora meio triste, porque ele aprendia a realidade, né? Enfim, Anne, né? Diga, Rô. Obrigada. Sensacional, Maíra, sensacional. Assim, onde tem o lítio, onde você trabalha, né, onde ele aparece na sua vida e que conflitos estão ao redor da produção desse mineral, né, desse elemento. Eu queria, na verdade, assim, é bem breve que eu vou falar, só lembrar a todo mundo e também lembrar a Maíra que no nosso próximo ciclo de estudos a gente vai tentar entrar nessa perspectiva da educação propriamente dita, né, de um ensino de ciências e biologia e biodiversidade que não seja descolado das realidades sociais, das realidades culturais, né, dos sujeitos envolvidos. E aí, eu queria, assim, eu não sei se eu falo em nome de todo mundo, mas eu queria convidar também a Maíra e o Luiz, que você falou agora, para participar, se vocês tiverem disponibilidade das nossas próximas reuniões, que eu acho que seria bem interessante assim, para todos nós, inclusive eu acho que seria importante saber dessas experiências educacionais que estão sendo desenvolvidas lá por vocês, lá no Vale. Eu baixei o livro aqui que você citou do Luiz, coloquei aqui no chat para a gente, então acho que seria uma oportunidade bem legal. Obrigado, viu, Maíra? Obrigado mesmo. Oi, Marcelo. Oi, bom dia, Maíra, bom dia a todo mundo. Achei muito interessante em toda a sua apresentação e, sobretudo, no final, acho que a dimensão do afeto, né, que você coloca, ou não necessariamente coloca, mas está sempre presente, né? Mas a pergunta não é nem essa, né, que eu vou falar, mas você falou um pouco de pandemia, eu queria saber a dimensão das estratégias, né, que foram feitas, né, por vocês e pelas comunidades lá do Vale do Ribeira, né? Porque, tipo, no nível nacional, obviamente, que a gente teve, né, desigualdade muito grande, né, no nível tanto de vacinação quanto de pessoas que adoeceram, né, dimensões de raça, classe, gênero, enfim. E, enfim, comunidades indígenas, né, que foram praticamente dizimadas, né? E eu queria saber como que se deu, como que está dando, né, esse processo lá e como que vocês desenvolveram estratégias para sobreviver e para passar por isso. Acho que é isso. Obrigado aí por tudo. De nada. Não, tá engraçado, né? Porque para mim a minha maior aflição pessoal era tipo que eu só queria sair da minha quarentena e ir pro quilombo, que eu tive a neném aqui, né? Mas só que não, né? Então, para mim também, gente, foi um processo de resiliência, num quadrado fechado na cidade. Ai, meu Deus, eu podia estar no pé de jabuticaba, podia estar no Rio, mas eu tô aqui nessa pandemia. Então, acho que todo mundo aprendeu, né? Cada um com as suas necessidades aí e questões. E, assim, gente, eu sou realmente uma pessoa de muita fé, não repare, vocês dizem que meu nome é positivo. Assim, né? Eu brinco, falo das desgraças, eu trago alegria, né? Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, no meu pessoal foi um pouco isso, essa pandemia. E nas comunidades, assim, foi um momento muito de, também, atenção aos mais velhos, foi um momento de todo mundo ficar, também, assim, né, tem aqueles que não sossegam fogo no facho, como todos os lugares têm, né, então a juventude, vou colocar aí em primeiro lugar, foi o que deu um pouquinho de trabalho depois. Mas a gente sempre tinha as rezas, né? Lá é uma tradição católica meio
assim, não é meio, é uma tradição afro-católica, né? Então, mas a gente tinha as missas, as rezas e tal, as festas, então tem festa de São Sebastião, que era em janeiro, as festas no meio do ano, as festas juninas e tal, e cada comunidade com seu padroeiro ali também tinha, ergue-se o mastro, enfim, cafés coletivos. Então, tudo isso foi evitado. E, de fato, era muito doido, porque em Vaporanduva mesmo, que a gente tem um centrozinho da vila, né? A gente chama de vila ali no centro da comunidade. E aí, eu falava com os meus tios e tal, todo mundo falava assim, mas a gente não tá indo lá. Então, as pessoas realmente, muitas não se viram, assim, se viram só, tipo, os filhos e os mais... Porque lá a gente brinca que é todo mundo parente, né? E é mesmo, é todo mundo casado com prima, é tudo meio misturado. E realmente as pessoas ficaram mais isoladas. Aí, em fevereiro, e plantando, isso foi um ganho muito grande, porque até mesmo as minhas primas que estudam aqui em Bragança, que conseguiram voltar, elas também foram para a roça, e minha tia brinca que perdeu a mão de obra, porque agora minha prima voltou já para a faculdade, e ela estava super boa na roça, e aí, então as pessoas produziram bastante. Por incrível que pareça, houve alguns projetos interessantes das cooperativas, né, que as comunidades, as associações têm projetos, e a gente tem uma cooperativa chamada Cooper que Vale, que é a cooperativa dos quilombos, né? Então, ela também teve esse projeto do ISA, que vendia alimentos para, né, fazer essa troca, né? O projeto pagava eles, e eles doavam os alimentos para o pessoal de São Paulo, e, enfim, teve esses ganhos. Aí, em fevereiro, em janeiro, eu também estava lá de férias, e aí a vacina chegou, então a gente tivemos esse privilégio aí de tomar vacina no início, eu estava lá, também tomei. Que mais? As escolas pararam, mas as professoras, alguns iam na casa dos alunos para levar as atividades e tal, mas as escolas dos maiores, médios e tal, já houve uma grande evasão, então, realmente, assim, foi essa parte meio difícil, dos que estudavam mais na cidade e tal. E é isso, assim, eu acho que os aprendizados são os mesmos da cidade, assim, né? Tempo de entender a natureza, tempo de entender o tempo, né? De que a gente é um grãozinho de areia nessa imensidão do universo mesmo, de dar valor para as coisas mais importantes da vida, e enfim, né? E graças a Deus não houve nenhum óbito nas comunidades, só, tipo, pessoas depois que pegaram, ficaram mal, mas não houve óbito, assim. E minha avózinha, que a graça de Deus, está com 92 anos, está lá, firme e forte, com a memória melhor que a minha. Mas é isso. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque eu combinei com a Maíra até o meio-dia, então eu respeito o tempo dela, que ela já disponibilizou para a gente. Eu encerro, mas também coloco à disposição o Bruno, que queria falar, quiser encaminhar a pergunta para o nosso e-mail, cajuí@usp.br, aí eu posso encaminhar para a Maíra, tá bom, Bruno? Mas se você quiser, Rebeca, pode falar, sim. Se vocês tiverem mais 2 minutinhos, tanto faz. Pode ser, gente? A última pergunta, então? E aí a gente encerra? Tá bom, então. Bruno? Oi, Maíra. Agradecer aí sua disponibilidade, muito bom te ouvir, viu? Maior da hora mesmo. Bem feliz com as 1000 coisas pensando aqui. Na verdade, era um pedido para encaminhar uma coisa para você mesmo, mas aí vou falar nela então, porque um dos trabalhos que a gente tem feito na psicologia, falou aí dessa dimensão afetiva, né, super forte, super presente em você essa história, uma das coisas que a gente tem pensado são as dimensões, são os efeitos psicossociais, afetivos dessas violências. E como isso tem sido, e muito dessa responsabilidade é da psicologia, ou talvez de outras áreas da saúde que nunca foram atrás disso, que isso é muito invisibilizado nesse conjunto de materiais, né? Então, a gente tem feito um esforço de tentar disponibilizar as experiências que a gente tem feito disso e falar com as pessoas, e como existe uma possibilidade de trazer para esses materiais, para os pareceres, para os estudos, as questões relativas aos efeitos psicossociais, que são devastadores, né, são muito fortes, né, e que muitas vezes passa sem serem visibilizados, né.
Então era isso, só dizer isso, né, dizer também para o grupo que existe esse trabalho feito, né, que existe um trabalho, que essa dimensão, a dimensão ecológica, a dimensão da perda material, compõe o que a gente vai chamar de uma dimensão subjetiva da materialidade da vida, e que são os afetos, e é como a gente percebe que essas populações são atingidas, nesses processos todos que foram falados aqui, na sua dimensão subjetiva, no seu sofrimento ético-político, enfim, vários e vários conceitos da psicologia social que a gente vem trabalhando sobre isso, entre eles essa questão do racismo ambiental, a dimensão afetiva do racismo ambiental, né? Então, só para deixar isso e dizer que eu queria te passar esses trabalhos que já foram feitos, para você conhecer e me colocar à disposição e à disposição do grupo para a gente poder trocar sobre isso, né? Fico muito contente aqui com o convite do Ronaldo, percebi que é um grupo muito interessado e muito interessante, então, legal, é isso, agradecer a todo mundo aí, e especialmente você, Maíra. Antes da Maíra responder, Bruno, se puder mandar para a gente, para o Ronaldo, talvez a gente disponibiliza, tá bom? Obrigada. Já aquelas, já estamos fechando? Já pode agradecer? Como que é? Eu falar do Bruno? Pode fechar. Mas antes de você fechar, acho que eu queria agradecer em nome de todo mundo a sua presença, mas também o seu trabalho, a forma como você ocupa o mundo e toda a sua luta, né? Agradecer. E espero que a gente possa continuar em contato. Foi muito rico individualmente, mas eu tenho certeza que para todos nós. Muito obrigada, Maíra, mesmo. E aí eu deixo as palavras finais para você. Eu gostaria só também de agradecer a todos e todas, né, que vieram, que gostoso, né, eu gosto muito de compartilhar, como disse na minha fala, eu acho que fui mesmo realocada e sou muito crente disso, do universo para fazer essa porta-voz, né, porque depois de muito tempo eu entendi que nem todo mundo quer ocupar a academia, que nem todo mundo quer, enfim, fazer 1 milhão de coisas que a gente acha que o jovem tem que fazer, né, o jovem tem que escolher, inclusive se ele quiser nem estar nesses espaços, né? Então, eu como essa pessoa aí nesses mundos, né? Eu agradeço muito, assim, a oportunidade e acho super simbólico. Para mim, todo novembro vem, assim, esses convites. Eu falo, oba, chegou aquele convite. Eu brinco sempre pro astral. Eu falo, me manda aquele convite de novembro e veio vocês, assim, né? E é muito doido, porque sempre tem uma coisa assim, uma conversa ou outra, um bate-papo com algum grupo, e eu fico feliz de estar cumprindo esse papel, sabe? Eu acho que é muito disso que eu quero deixar essa mensagem. A gente tem os nossos papéis, a gente tem nossos lugares e temos que cumpri-los, né? Eu acho que é fazer sempre muito bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. Em relação à fala do Bruno, acho que é muito isso, assim. Nisso que eu falava, que infelizmente as instituições de justiça pecam muito em entender a dimensão dos danos imateriais e colocá-los na caixinha do subjetivo, do simbólico, né? E não entender que nós muitos somos feitos desse subjetivo e simbólico, né? E é isso, gente. Gratidão, viu? Muito obrigada. Espero prosperidades aí para o grupo. E sempre que precisar, estou aqui. Obrigada, Maíra. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, Maíra. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Bom almoço. Obrigada, beijo.